e aquele programa de domingo vai torná-lo um cara inalcançável, e assim, um absurdo, não faz sentido algum. Hoje, mais do que nunca, o músico ele tem que ter funções extras, administrativas, comunicativas. Você não pode ter um conteúdo simplesmente para entreter, até porque quando a gente fala de música, a gente não está falando só de entretenimento, pelo amor de Deus. Música é algo sagrado. Uma vez eu vi o Reinaldo da Eletrocooperativa comentando exatamente sobre isso. Ele tinha que parar de pensar um pouco da música como um produto comercial somente. Mas esse processo todo do aprendizado da cadeia produtiva da música é importante. É importante formar e informar o músico. O músico no Brasil não é unido. Isso é claro. O teatro, ele consegue fazer suas cooperativas, seus patrocínios, seus apoios, e ninguém vai no teatro. O Brasil não é um país que tem o costume de ir ao teatro. Já a música, como eu esqueci o nome, desculpa, como ela colocou, em relação à dança, ou dançar, o Brasil está dançando, está cantando o tempo inteiro. Só que a gente não tem o músico mesmo não tem uma formação como divulgar, o que é uma produção fonográfica, o que é direito conexo, o que é ISRC, como o RECAD faz o recolhimento, o que a Ordem dos Músicos faz por nós. Os festivais independentes estão acontecendo, mas eles conseguem justamente suprir uma parte. O Pablo Cabilé é uma prova disso aqui, que ainda falta muito caminho para poder abranger outros campos em festivais, não somente como o rock, MPB, a música regional, o reggae, o que for, a tribo que for, porque a gente não tem que nos separar em tribos. Nesse momento somos todos uma coisa só. A ideia é essa, é equivaler, a busca é essa. Uma vez num debate com o pessoal de Guarulhos, a gente havia pensado numa possibilidade de fazer com que as prefeituras locais tivessem rádios públicas, TVs públicas. Tem uma TV em Osasco. O Teatro Mágico nunca apareceu na TV de Osasco. A TV de Osasco passa o dia inteiro DVDs de músicas, assim, tipo, o cara deixa lá o DVD do Marcelo D2 tocando inteiro, aí acaba, começa o DVD da Whitney Houston inteiro, e fica o dia inteiro uma programação completamente tosca e absurda. Uma vez numa festa lá em Osasco, o dono da TV falou assim: como é que chama aquela banda mesmo que tem aquele clipe lá do Money for Nothing, da guitarra, tudo computador? Ah, pai, essa música é do Dire Straits. Aí, então, o cara fez uma ligação, botou na TV Osasco, põe lá, parou a programação da TV Osasco e começou o clipe que o dono da TV gostava. Eu falei, caramba, isso reflete exatamente como é tratada a comunicação no país. É isso que acontece em outros parâmetros, mas no país inteiro. Então, o que eu acredito assim que tem que ter, os artistas locais têm que buscar na Secretaria de Cultura, na Prefeitura, nas universidades, faculdades, que são os únicos espaços que dão possibilidades para você mostrar um projeto autoral, que casa de show não dá espaço para músico mostrar o seu projeto. Casa de show quer saber de lugar lotado e gente bebendo cerveja, ponto final, é isso. Para você poder fazer um trabalho que gere cultura, provocações intelectuais, debates, é necessário que o músico se coloque na disposição de aprender, de se informar e de formar o próximo, o companheiro. É por isso que tem que ter debate, oficinas, festivais independentes acontecendo, sendo mobilizados. O Vale Cultura, são o Cubo, que eu esqueci, exatamente, essas possibilidades todas. Então, eu imagino que se tivéssemos em cada cidade um site da prefeitura que cuidasse do artista local, ali com os dados do artista, a biografia, uma prefeitura que de quando em quando fomentasse festivais, não somente virtuais, essas articulações, mas físicas, isso tudo tivesse ligado numa rede comum, num repositório, numa conversa entre os festivais da Abrafim, MPB, todo mundo tem que se falar, está todo mundo fazendo, muitas vezes caminhando para o mesmo lugar, mas separados. Então é importantíssimo pegar a experiência da Eletrocooperativa, o que eles fizeram com aquela máquina de CDs, ensinando a cadeia produtiva para todo mundo que passa por ali, para que ninguém mais pergunte por que Teatro Mágico não toca no rádio, porque a gente não paga jabá para a mídia, e vários outros grupos não vão pagar, e não pagando não entra dentro desse contexto. Então tem que descer do salto, descer do palco, conhecer o público, saber se comunicar, saber se articular, participar dos debates. Hoje aqui tem alguns músicos, na semana passada teve um fórum do direito autoral,
tinha, 2, 3 músicos lá. É muito triste a presença dos músicos. O que a gente vê são mais a representatividade dos festivais, dos projetos, mas os músicos mesmo, e não somente os músicos, mas quem participa da cadeia produtiva cultural, no geral. Inclusive o usuário da música, que é todo mundo tem que saber o que está acontecendo aqui. A gente tem que formar as pessoas, o cidadão comum. Ele tem que saber do que se trata, do que acontece, para que ele também não fique naquela ilusão, pô, a internet prejudicou todos os músicos. Não, pelo contrário, está nascendo uma nova geração de possibilidades. A indústria fonográfica está caindo, não sei porque está caindo, cara, é que agora está surgindo muitos outros músicos, artistas, onde você pode buscar. Você tem o seu interesse, você não vai consumir só a Ivete Sangalo, só o Rapa, só o Marcelo D2. Agora você vai consumir o que você quiser, você consegue buscar isso. Aí tem a dificuldade do que falou, e como buscar isso? Você joga na nuvem, fica perdido. Então aí que eu volto. Se a gente tiver sites públicos ali dentro das cidades, que motivem TVs públicas, rádios públicas, o Hugo Chávez, dentre as várias coisas que ele faz, tem muita coisa legal. Uma coisa legal é o seguinte: ele pegou a rádio da Venezuela e falou assim, ó, 25% da programação da rádio da Venezuela tem que tocar músicos locais. Chega de só tocar coisa internacional aqui. Isso fez com que todo mundo passasse a conhecer o vizinho que tocava, o cara da cidade. E isso tem que acontecer. O Chaves fechou o canal de TV, de rádio. Tem várias queixas contra ele. Sim, é por isso que eu falei, dentre as coisas, várias coisas que ele faz, tem muita coisa que é legal. A gente não pode generalizar. Só terminando, já chegamos. Mas é uma possibilidade isso. Esse exemplo que eu estou falando, ele não fechou todas as rádios e todas as televisões. Então, dentro desse perfil que eu estou falando... Essa é outra discussão. Exatamente, essa é uma discussão. O que eu dei de exemplo é justamente a possibilidade que o governo tem de deixar uma porcentagem da sua própria programação para o artista local. Isso não é ditadura nenhuma, isso é o mínimo para a gente preservar a cultura do nosso país. É a gente poder valorizar os artistas locais, e é dentro desse propósito que a gente está aqui para participar e para somar com vocês. É isso. Alô, está funcionando?